Quais os primeiros passos que um vegetariano deve dar? Você se tornou um vegetariano ou gostaria de se tornar um e não sabe o que fazer? Então esse vídeo é para você. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de informação nutricional. Eu já convido vocês a se inscreverem no canal para vocês estarem sempre recebendo as nossas novidades. Muitas pessoas têm medo de se tornar vegetarianas ou temem até pelas pessoas que são vegetarianas, pois pensam que elas vão ter falta de nutrientes ou simplesmente não sabem o que comer. Muitas vezes essas pessoas não têm ideia do que colocar na alimentação para suprir ali os nutrientes que o corpo precisa, ou simplesmente não sabem como se alimentar de forma saudável e também saborosa. E eu preciso te dizer que ser vegetariano é mais simples do que você imagina. Nesse vídeo eu vou te dar 2 passos bem gerais com relação a esses temas que eu falei aqui para você. E os 2 principais pontos que a gente vai trabalhar aqui, um deles é a questão nutricional, que é a parte que mais preocupa as pessoas. E o outro ponto, que também é importante e algumas pessoas acabam se preocupando também, é a questão do sabor, da aceitabilidade dos alimentos, quando a gente pensa na retirada dos alimentos de origem animal. Então a gente vai trabalhar em cima desses 2 pontos aqui hoje. E aí, iniciando no ponto principal, que é a questão nutricional, é a maior preocupação das pessoas quando elas pensam em virar vegetarianos ou quando conhecem algum vegetariano. Eu até tenho um vídeo aqui que fala um pouquinho a respeito da principal pergunta que mais fazem para o vegetariano, que é o que é que você come, quando é vegetariano. Então as pessoas se preocupam muito, sendo elas vegetarianas ou conhecendo alguém, se preocupam muito com esse termo, com essa questão dos nutrientes. Se a pessoa vai estar ingerindo os nutrientes que precisa ao retirar as carnes, os leites, os ovos. E aí, como nutricionista, em termos nutricionais, eu preciso te dizer que a alimentação vegetariana ela é sim o suficiente para suprir todos os nutrientes que o seu corpo precisa, com exceção de um nutriente, que é a vitamina B12. O maior cuidado que eu sempre passo para as pessoas que estão se tornando vegetarianas ou que se preocupam com essa questão dos nutrientes é a questão da B12. Isso não só pelo vegetarianismo, mas porque a B12 ela é de origem bacteriana, então ela não vem de nenhum alimento, ela vem ali das bactérias. E aí, falando em termos de alimento, apenas os alimentos de origem animal, as carnes, os ovos e os leites, possuem essa vitamina, porque são os animais, eles conseguem absorver, metabolizar essas bactérias e aí muito provavelmente eles vão ter essa vitamina. Hoje em dia a gente vive num mundo muito esterilizado, então com muita higienização. Claro que isso é necessário, para evitar outros problemas, mas essa higienização, essa limpeza faz com que nós tenhamos cada vez menos contato com bactérias. A urbanização também causou isso, a falta de contato com a natureza faz com que tenhamos cada vez menos contato com essas bactérias e por isso a gente vai ter sim uma chance de ter uma deficiência dessa vitamina B12. E aí o que acontece é que os alimentos de origem animal, além dos animais terem esse contato com as bactérias, hoje em dia, por conta desse excesso de higienização, os próprios animais também estão tendo carências, digamos assim, dessa vitamina B12. Então é muito comum hoje em dia encontrar a suplementação nas rações desses animais. Então por isso que a B12 é mais encontrada hoje em dia nos alimentos de origem animal, por conta desse menor contato que a gente tem com as bactérias e porque os animais eles têm como metabolizar essas bactérias, mas hoje já tem vários estudos mostrando que eles também têm essa deficiência, exatamente por conta desse excesso de limpeza. E aí eles têm essa B12 principalmente por conta da suplementação nas rações. Então, esse é o nutriente que eu falo para as pessoas tomarem mais cuidado, sejam vegetarianas ou não, porque também é comum encontrar, eu já na época que eu atendi em consultório, eu encontrava pessoas onívoras que comiam carnes, ovos, leites e ainda assim tinham uma deficiência de B12. Então isso não está mais relacionado apenas com o consumo de origem animal ou se você é vegetariano, tá bom? Mas como profissional, eu preciso deixar tudo bem claro e também orientar o correto, que é realmente sempre
tá fazendo os exames. Essa é uma orientação que eu costumo dar para todas as pessoas. No mínimo, faça o exame para ver se a sua B12 está num nível bom ou não. Eu posso fazer um vídeo depois falando um pouco melhor sobre a B12, mas é importante salientar que vários laboratórios colocam como níveis baixos, geralmente menor que 190, mas o ideal é que os níveis de B12 estejam acima de 490, então níveis aí bons seriam 600, 700, seriam níveis seguros para manter ali todas as funções que a B12 desempenha. Então é importante você fazer o exame se você tiver com níveis abaixo desses 490, que você suplemente de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Então, esse é o nutriente que eu peço para as pessoas terem cuidado e peço para que tenham mais atenção, que façam o exame e façam a reposição se necessário. Todos os outros nutrientes, eles só devem ser suplementados, só deve haver uma preocupação se realmente tiver um caso específico, se a pessoa tiver algum problema de saúde específico ou se realmente tiver uma alimentação desbalanceada, desequilibrada e que torne necessária a suplementação. De maneira geral, a alimentação vegetariana, ela é rica em todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, seja ferro, cálcio, vitamina C, zinco, magnésio, todos os nutrientes que o nosso corpo precisa estão ali nos alimentos de origem vegetal. Um outro nutriente também que seria interessante a gente mencionar aqui é a vitamina D, que não tem em quantidades significativas em alimentos de origem vegetal, mas está em abundância aí pelo sol. E independente se você é onívoro ou vegetariano, o sol sempre vai ser a melhor fonte de vitamina D para o nosso corpo. Então também não é uma preocupação se você está pensando em ser vegetariano. E aí, de maneira bem geral, essa questão dos nutrientes, como eu falei, elas conseguem ser supridas através de uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável e variada. Então, se você tem ali uma alimentação rica em vegetais, em frutas, em sementes, cereais integrais, oleaginosas, leguminosas, se você tem ali uma alimentação completa, com todas essas fontes alimentares, e você tá sempre variando, eu não digo variando, você todo dia comer uma coisa diferente, todo dia comer um feijão diferente, um arroz diferente, não, mas ali um mês você escolhe determinadas frutas e vegetais para comprar, no outro mês você tenta variar comprando outros tipos, uns dias você consome um tipo de feijão, outros dias você come outro tipo de feijão. Essa variação faz com que você tenha os nutrientes que são necessários para o seu corpo funcionar bem. E em termos de nutrientes, vitaminas e minerais, as frutas e os vegetais estão riquíssimos aí com várias opções, com vários tipos de nutrientes para o nosso organismo. Então, se você quer se tornar um vegetariano, mas não consome muitas frutas e vegetais, comece incluindo aos poucos alguns tipos de frutas, alguns tipos de vegetais e vá dando tempo para o seu paladar e se adaptando, se acostumando a esses novos alimentos. Mas se permita provar novos alimentos, incluir novas frutas, novos vegetais, novos cereais, para que assim o seu paladar também vá se acostumando aos poucos. E aí, se você provou alguma coisa e não gostou, tenta de novo, tenta em uma outra forma de preparo, mas vai trazendo novos nutrientes para o seu organismo. Se você tem uma alimentação saudável e variada, você não precisa se preocupar com a questão dos nutrientes. Isso vale para qualquer tipo de alimentação, porque se também você é um onívoro que não se alimenta de forma saudável, uma hora ou outra o seu corpo vai falhar, uma hora ou outra você vai ter falta ali de algum nutriente também. A maioria das vitaminas e minerais estão presentes nos alimentos naturais, nas frutas, nos vegetais, nas sementes, então é importante que você consuma esses alimentos. E aí, depois que a gente já abordou essa questão nutricional, né, que vocês já entenderam que quando a gente tem uma alimentação saudável, uma alimentação variada, a gente já vai ter os nutrientes que o nosso corpo precisa e a gente não precisa se preocupar com essa questão dos nutrientes, né, com exceção da B12, como eu falei, que é importante que a gente suplemente, se houver necessidade, né, se houver níveis baixos. Agora que a gente já falou desse ponto, a gente vai passar para o segundo ponto, que seria a questão do sabor, né, que também é muito importante quando a gente faz essa transição para o vegetarianismo, se é feito de forma muito rígida, de forma muito drástica. Muitas vezes, dependendo da pessoa, pode ser que ela não se sinta tão bem assim, principalmente por essa questão do sabor, porque a gente come tanto pela questão dos nutrientes, mas também pelo prazer que a gente tem, né, ao comer, ao se alimentar. E se você vai
ter uma troca de alimentação e você não vai ter mais esse prazer, realmente isso vai ser ruim, vai ser algo prejudicial para o seu corpo, principalmente para sua mente. Então, uma das coisas que a gente também tem que trabalhar é esse ponto. E aí, o primeiro passo que eu te dou com relação a esse ponto do sabor dos alimentos é focar primeiro naqueles alimentos que você já come, que já são comuns para você, que você já gosta, que normalmente todo mundo consome. Então, frutas, vegetais, arroz, feijão, macarrão, pão, tapioca, bolo, enfim. Essas preparações que são mais comuns, eu te sugiro focar nelas. E aí, em paralelo, né, com o consumo desses alimentos que já são comuns para você, você vai incluir outros alimentos para complementar ali a questão do sabor. Então, você come aquilo que você já gosta, mas você vai incluir ali algumas preparações para te ajudar nesse processo. Então, por exemplo, se você gosta de bolo, então você vai aprender a fazer um bolo vegetariano. Ou se você mora numa cidade grande, você pode encontrar facilmente uma pessoa que venda, que faça ali bolos caseiros ou que venda em algum outro local, mas você pode buscar um substituto para esse tipo de preparação que você gosta. Então, você vai aprender a substituir essas preparações. Se você gosta de pizza, você vai aprender a fazer uma pizza vegetariana. Afinal, as massas das pizzas geralmente já são de origem vegetal, o que muda são os recheios. Então, você vai aprendendo aos poucos a fazer essas trocas e também a incluir algumas preparações que vão te fazer se sentir melhor durante essa transição. Então, no almoço, geralmente, o que fica faltando ali no prato do vegetariano em termos de sabor é a questão da carne. Então, em termos de nutrientes, eu já falei para vocês que o arroz, o feijão e a salada já é o suficiente em termos nutricionais, mas em termos de sabor, é claro que vai fazer a falta ali um complemento. Então, você inclui ali um complemento para trazer mais sabor. Então, um hambúrguer, uma torta, um empadão, um quiche, um vatapá, uma moqueca, enfim. Você vai incluir ali um prato para trazer mais sabor e para te ajudar naquele momento de transição. Então, aqui mesmo no canal eu tenho várias receitas para almoço, várias receitas para lanche, para te ajudar nesse processo, para que você também sinta o prazer de comer o alimento, né? E que essa transição também seja mais suave, seja mais prazerosa. E hoje em dia já existe receita para todo tipo de preparação que você imaginar, sejam preparações doces, brigadeiro, pavê, mousse, bolo, tortas, sejam preparações salgadas, de salgadinhos, hambúrguer, pizza, coxinha, enfim, existe substituto, existe receita para todas essas preparações e você pode ir testando a que mais você se identifica e se você testar uma primeira vez e não der certo, persista, tente outras vezes. No começo, quando eu me tornei vegetariana, eu fiz algumas preparações, algumas não davam certo, algumas eu ficava bem frustrada porque o gosto ficava bem ruim, mas aos poucos, quando eu fui me envolvendo mais, que eu fui praticando mais, eu fui aprendendo e hoje em dia tem várias receitas que eu amo, tem várias preparações que eu nem sinto falta da versão original e eu até prefiro essa versão vegetariana. Então, isso é tudo questão de você realmente persistir, se empenhar, né, no que você quer e também de você aprender a dar oportunidade para o seu paladar conhecer novos sabores. Então, resumindo, em termos de nutrientes, lembrem-se que a alimentação saudável, variada, rica em frutas, vegetais, cereais, já tem os nutrientes que o nosso corpo precisa. E lá no meu Instagram, vocês podem conferir, todo dia eu posto os meus pratos do café da manhã, do almoço e da janta, para inspirar vocês, né, a montarem os pratos e também para vocês verem como montar mais ou menos um prato saudável, nutritivo, como o nosso corpo precisa. Em termos de nutrientes, é seguro sim ser vegetariano. E em termos de sabor, em termos de aceitabilidade, você já encontra facilmente várias receitas, inclusive no meu Instagram e aqui no canal. Tem muitas receitas para te ajudar nesse processo. E é importante que você persista sim, que você vá ali incluindo. Tem algumas receitas que são simples, tem outras que são mais elaboradas, mas aos poucos você vai conseguindo se adaptar. E hoje em dia já tem muitas opções também vegetarianas no supermercado para você também estar incluindo e também auxiliar nesse processo. Então, é sim algo muito simples de se fazer e quando você realmente quer
quer, você consegue facilmente passar por esse processo. E eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é o meu dia, como é a minha alimentação durante todo um dia. Então, café da manhã, almoço, janta, eu preparo tudo com vocês de pertinho. Então, eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem esse vídeo e vocês também terem um pouco de noção como é que eu monto os meus pratos durante o dia para ter uma alimentação saudável e também saborosa. E se você gostou desse vídeo, curte aqui para me ajudar e também compartilha com outras pessoas que precisam também aprender que ser vegetariano não é tão difícil assim, que ser vegetariano é algo simples e que um vegetariano não vai ter perdas de nutrientes. Então compartilha com seus amigos para que eles também possam saber disso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!